É isso aí, voltamos com mais novidades, notícias para vocês. Vocês têm visto aí que o podcast tem alavancado, tem dado um crescimento, um boom. E você fica se perguntando, Renato, eu ouço Ciclano fazer podcast, eu ouço Beltrano dando entrevista, mas eu mesmo nem sei o que é podcast. Nada melhor que nós recebemos aqui um comunicador e influenciador, Eli Dantas, que vai explicar tudinho pra gente a respeito do assunto. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. É um prazer te receber aqui, Eli, porque muitas pessoas ainda ficam naquela dúvida, o que é podcast, gente? E tá um boom, e tá uma febre isso, ninguém mais quer fazer outra coisa a não ser podcast, não é verdade? É verdade. Na verdade, podcast ele tem crescido muito, né? Demais. As pessoas elas estão cada vez mais querendo participar, querendo apresentar o podcast para mostrar ali sua voz, mostrar sua autoridade no assunto, mostrar que é validado em algo também. Então o podcast está cada vez mais em ascensão no Brasil, principalmente, né? Nos Estados Unidos a gente já percebe que as pessoas estão cada vez mais escutando, ouvindo podcast de história, ouvindo podcast de empreendedorismo. E o Brasil tem uma grande força na internet, então cada vez mais a gente está consumindo esse tipo de produto. Entendi. E como você fala de podcast, o podcast ele tem englobado o mundo inteiro ou só no Brasil? Fala pra gente. Então, tem alguns países que são mais fortes, né? Mais forte. Não, mais fortes e tem outros que são menos fortes. O Brasil, a gente sabe que é um país muito forte, que consome bastante internet. Então, o Brasil, ele consegue assumir essa pole position mais fácil. Os Estados Unidos é um país que consome bastante. A Índia, o México também consome. Mas eu acredito que o podcast ainda está sendo disseminado aí na população. E ele é considerado uma junção básica de TV com rádio. Só que a gente tem no podcast a internet a favor. Então o podcast ele consegue atingir milhões de pessoas e as pessoas elas têm um conhecimento a doar a mais, porque na internet a gente coloca ali 15 segundos, coloca ali um trecho do que você gostaria de falar, mas no podcast você passa 1 hora, 2 horas discorrendo sobre algum assunto. Entendi. Você já trabalha na área da comunicação e como influenciador já tem quanto tempo, mais ou menos? Então, eu trabalho desde 2020. Eu cheguei a participar de um reality com o Rico que ganhou a Fazenda, Ney Lima, Você Álvaro. fez a Fazenda também? Não, eu fiz Fez um um reality reality com o Rico, que eu te dei a ouvi referência. dizer, Um reality tipo de férias com ex. Aham. E aí, desde então, entrei na internet, né? Comecei a profissionalizar essa parte digital e me tornar ali uma pessoa que fui buscando, né? Estudando, fui entendendo como as métricas das plataformas elas trabalham para poder me tornar essa pessoa que eu sou hoje, que é um comunicador, uma pessoa que cria conexões, uma pessoa que gera ali mídia na internet todos os dias, o tempo inteiro e produz também outras pessoas na internet. Ah, que legal. Então você não fica só nos bastidores, você também está ali à frente do podcast e descobrindo, mais ou menos, descobrindo talentos e abrindo espaço para outras pessoas ter oportunidade, mais ou menos isso? Isso, perfeitamente, né? Eu sou influenciador, comunicador, eu apresento um podcast, só que lá nós somos um ecossistema com 16 empresas, todas digitais. A gente faz branding, a gente faz eventos, a gente faz palestras, a gente faz lançamento de pessoas na mídia. E além disso, eu sou responsável pela parte de produção de podcasts, né? Eu apresento um e produzo outros 60. São 60 podcasts. A gente está com a meta de se tornar a hub número 1 do país. Nós somos a terceira em produção de conteúdo e podcast. E a gente quer se tornar a primeira ainda esse ano, até o final do ano, produzindo podcasts de vários nichos, várias personalidades, várias categorias, na verdade, né? Tem podcast de empreendedorismo, tem podcast de humor, tem podcast sobre mulheres, tem podcast sobre administração, tem podcast de religioso, tem também com o pastor lá, que é bem legal. Que é o Bruno, né? O Bruno Bolichar, que ele é pastor. Inclusive, ele está sendo a sensação no momento agora. É um dos nossos podcasts e agenciado lá. Que legal. Ele foi num programa de TV semana passada
e ele tá estourando aí na internet. Ele fala sobre espiritualidade, sobre Cura da neurociência, alma, sobre tudo. sobre tudo. Entendi. Nossa, então deu para perceber que o nosso amigo Eli aqui não é fraco, não. O cara tá... E em tão pouco tempo, você disse que você fez um reality em 2020 para cá, que veio esse crescimento absurdo, estrondoso, que eu posso dizer assim, na sua vida. Bem estrondoso. Em prazo de 3 anos, vocês aí são número 3 a nível Brasil e já estão com a meta de chegar ao número 1 até o final do ano. Isso na verdade, eu estou há 6 meses morando em São Paulo, na verdade. Okay. Eu já trabalhava com as mídias lá em Fortaleza, que é minha cidade, né? Eu sou de Fortaleza. E aqui eu tornei isso mais profissional, né? Lá eu sou empresário, tenho uma franquia de curso de inglês do CNA. E aqui eu tornei isso de uma forma mais profissional, mais gourmetizada, como se fala dentro da mídia, né? E fui fazendo ali com que isso se tornasse algo corriqueiro do dia a dia e me dedicando para que o negócio acontecesse, né? E produzir conteúdo é algo natural meu já, né? Eu já faço isso, já é do dia a dia. Eu já posto quando faço algo durante o dia, sobre o meu treino, eu falo sobre a minha rotina e a rotina das pessoas que estão lá com a gente fazendo podcast, seja de empreendedorismo, seja de saúde, seja religioso. Inclusive tem sobre várias religiões lá, que a gente é um espaço bem amplo e bem eclético, né? Que a gente fala. Oportunidade é para todos, aqueles que verdadeiramente querem. O primeiro assunto é querer, aqueles que querem. Segundo, aquelas pessoas que tenham conteúdo, porque ter conteúdo diariamente não é para qualquer um. Então a pessoa tem que se dedicar, se esforçar. Porque quando se fala sobre empreendedorismo, sobre a pessoa, uma oportunidade, as pessoas já visam logo dinheiro. E não é por aí, né, Eli? A pessoa tem que ter um conteúdo bom, bem acessível, para que as pessoas possam absorver aquele conteúdo e fazer o uso do conteúdo e fazer a divulgação. Na verdade, assim, as pessoas, elas sempre querem o máximo de pressa possível. Sim. Só que eu costumo dizer que dentro do digital, a gente precisa ter 2 Cs, né? A gente chama de CC, que não é o CC que as pessoas conhecem na totalidade. É o CC de constância e contraste, né? O que é o CC de constância e contraste? É você se colocar na mídia de uma forma onde você vai sempre estar colocando ali. Porque o algoritmo, ele é uma matemática. Então, toda vez você tem que colocar um conteúdo na internet, nas mídias, se você quer ser uma pessoa midiática, para que o algoritmo entenda que aquele conteúdo ele tem que ser entregue. Então, esse é o primeiro ponto, que é o de constância. E o de contraste é você colocar a sua personalidade dentro do que você fala. É você ser uma pessoa que não concorda com tudo, é uma pessoa que vai gerar impacto na sua fala. Então, isso é o contraste que gera conexão com o máximo de pessoas possíveis. E a grana, ela de fato, ela vai ser uma consequência. Sim. Porque a mídia, ela é infinita. A gente consegue atingir pessoas no mundo inteiro, aqui na palma da mão, no celular, nessa câmera aqui, com as pessoas que a gente está falando. Mas é uma consequência porque até os patrocinadores, eles vão atrás de você quando você é uma pessoa que se mostra ali como referência no que você está falando. Sim. E tendo sinergia, por que não eu patrocinar uma pessoa que fala bem do produto que eu quero que eu gostaria que ela falasse? Que ela vendesse, exatamente. Né? É verdade. Aí, para quem está nos assistindo agora, Eli, vai uma dica, nada melhor que você, que eu quero declarar que é o Cara Brasil. O Cara Brasil é o seguinte, para quem está nos assistindo, está se perguntando, poxa, Renato, Eli, como é que eu faço? Eu gosto muito da área da comunicação, não tenho oportunidade em TV, em rádio. Eu posso ter um podcast? Como que eu faço para entrar no podcast? Eu queria todas as orientações para poder entrar nesse ramo. Se eu não estou conseguindo entrar no ramo da música, no caso da música que eu falo com gravadora, em rádio, apresentando, até mesmo a TV. E a pessoa quer entrar no podcast. Como que é? Eu gostaria que você desse essa dica para quem está nos assistindo. Então, na verdade, eu gosto de falar que o podcast ele é um lugar muito democrático. É para todos? É para todo mundo. Por quê? Porque assim, qualquer pessoa
que souber falar, souber se comunicar, Sim. ou que tiver vontade de aprender a se comunicar, eu acredito que ela vai conseguir fazer ali um programa de 1 hora tranquilamente. E que tenha vontade de colocar o conteúdo dela na mesa. Ok. E o podcast, ele é um programa democrático, porque qualquer pessoa pode fazer como uma conversa do jeito que a gente está fazendo aqui agora. O podcast, ele tem apenas um tema e ele não segue um roteiro. Ele é uma conversa de mesa, de bar, de um jantar, que você vai trazer, digamos que você traga ali o seu assunto. Eu vou falar sobre espiritualidade. Você vai ser a referência de espiritualidade. Mas eu, como curioso, como apresentador e como uma pessoa que tem dúvidas sobre isso, vou te fazer perguntas pautadas em espiritualidade. Então, ao mesmo tempo, eu vou me tornar uma referência junto com você. Sim. Então, é uma conversa de igual para igual. Então, o podcast ele traz essa democratização para as pessoas. E, ao mesmo tempo, se você tiver ali autoridade em algum assunto específico, você consegue doar aquele assunto, né? Então, o podcast, ele traz um gostinho a mais do conteúdo que você daria em 15 segundos na internet. Tem ali as pílulas na internet de 15 segundos, que a gente está vendo bastante, virais aí de pessoas frequentando os podcasts, mas a pessoa quer escutar um pouco a mais sobre espiritualidade, ela vai assistir o conteúdo completo, e ela vai te conhecer, ela vai saber quem você é, porque você está falando sobre quem você é no podcast. E não fazendo ali um vídeo em um texto pautado ou algo decorado. O podcast você se sente à vontade e você fala sobre você na totalidade. Ótimo, perfeito. Já é um emprego, entre aspas, posso falar, já é um emprego garantido para quem der certo. Se der certo. Se der muito certo, dá muito certo, Dá na muito verdade. certo mesmo. Mas assim, eu acredito que para dar certo tem que haver o que eu falei, que é a dedicação. Sim. A internet e as mídias, a gente tem que se dedicar, a gente tem que ter constância, porque assim, a mídia ela é muito rápida, né? A internet ela é muito rápida. Como a gente está vivendo isso, a gente tem inclusive uma leizinha lá no ecossistema que é zero gap, que significa zero espaço. Se você pensou no seu projeto, se você tem vontade de fazer o seu projeto acontecer na mídia, seja um curso, seja se lançar na mídia, seja um e-book, seja começar algo, faça. Faça, porque a sua ideia pode ser a ideia primordial e você pode acontecer para o universo naquele momento que você lançou uma ideia que você achou que era mínima e a internet gostou de você, a TV gostou de você e todo mundo gostou de você e você vai ser um fenômeno. Então, eu aconselho isso para as pessoas a elas começarem. Simplesmente começar. O celular está na palma da mão. Você pode colocar na frente e falar quem você é ali a partir do momento que você quer. Entendi. Agora, falando em marcas, nós estávamos conversando aqui, você falou um pouquinho aqui sobre patrocínio, essas coisas todas. Como que as marcas têm absorvido essas ideias a respeito do podcast? Eu estive na semana retrasada no podcast da Nani Venâncio, e apresentadora, e da Camila. Um beijo até para elas que estão nos assistindo agora. E foi maravilhoso. E no meio da entrevista, ela falou sobre 2 marcas. E eu falei assim, poxa, que interessante, cara. O podcast é praticamente um programa de TV. Né? Eu me senti 3 câmeras, né? E o microfone é um programa de TV e rádio ao mesmo tempo. É muito da hora, é muito parecido. A dinâmica é muito parecida. Sim. A diferença é que, assim, a rádio você não vê, não tem a imagem, né? A TV, ela segue um pouco mais de padrões, né? Isso todo mundo já tem conhecimento. E o podcast, é como eu falei, ele segue uma naturalidade de uma conversa. Verdade. Existe um tema central e aí o podcast ele vai seguindo essa naturalidade. E assim, algumas marcas, né? A gente tem ali alguns patrocinadores em determinados podcasts, elas vão avaliar a sinergia do produto dela com a pessoa que está falando, com o desenvolvimento ali do podcast, e no meio do podcast ela pode ali ter um insight de falar sobre, por exemplo, a gente está aqui falando e aí eu tô vestido com essa roupa, eu tô com essa roupa aqui que seria patrocinada por X, e aí eu falo dentro do podcast sobre isso. Essa roupa que eu estou hoje tá maravilhosa, estou me sentindo super confortável. Então, naturalmente, você vai falar sobre isso. Você não vai precisar criar um momento para falar da marca.
A marca ela é vendida de uma forma natural, como se eu estivesse falando do meu dia a dia, como se eu estivesse tomando um café e falasse sobre a marca do café no meu dia a dia. Então, por isso que as marcas elas se sentem mais atraídas por esse tipo de formato, que é um programa ali, uma mistura de TV com rádio, mas ao mesmo tempo traz uma naturalidade para o negócio. Ah, que gostoso o nosso assunto, nosso bate-papo, mas para não ficar só no bate-papo, nós vamos estar mostrando algumas imagens e o Eli vai estar comentando e vocês vão verificar aí. Pode soltar. Pode falar, por Olha, favor, essa imagem aí é do Pedro HMC, é uma referência pra gente, é um podcaster. É a Anitta? Não, ali foi a Parecidíssima. Érica Hilton, a nossa deputada federal. Aí é uma imagem minha apresentando um podcast, falando de autoconhecimento. Antes dessa imagem teve o Faustino, né, que é o Faria Limer. Em algo que você ganha um salário razoavelmente bem, né, considerado pela média da sociedade. Isso, Fausto. Mas você não se sente bem no ambiente, você não se sente livre, você não se sente você, né, que é o que é mais importante dentro desse assunto. Você se sentir você de verdade. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, né? O que eu sempre falo é que na vida, se a gente tem consciência das coisas que a gente está fazendo em determinadas áreas, né? Seja ela financeira, seja ela ali no comportamento, seja ela em qualquer coisa, até nas nossas crenças mesmo, né? A gente ter consciência que a gente tem aquela crença, mas a gente pode mudar ela. É o mais difícil. É o mais difícil, porque a gente, na verdade, a gente cresce e é moldado daquela forma. Imagina, você é uma adulta, né, que já tem uma mente formada, e você ter que, depois de certa idade, ter que mudar a sua mentalidade, que aquilo ali que você fazia não é o mais aproveitável para o seu momento. Exato. Então, assim, essa questão de autoestima, ela é muito importante para a gente se reconhecer nos âmbitos tanto profissional como de relações interpessoais com as outras pessoas, porque quando você entende quem você é, óbvio, sem querer desmerecer o outro ou querer ser mais do que o outro, você é você na máxima potência de você mesmo, né? Você não vai precisar da aprovação alheia para você se tornar algo. Você vai lá e faz. Você é o seu próprio vetor do sucesso, você é o próprio vetor de responsabilidade. Rapaz, que da hora, hein? Sabe o que eu percebi ali no meio da entrevista? Eu falei assim, é o pastor Leonardo. Você já ouviu falar nesse pastor Leonardo Salles? Inclusive, todo mundo fala nisso, né? Todas as pessoas eu falei falam assim, que eu sou a cara do pastor não, você Leonardo. é a cara dele. Teve uma Até pessoa que olhar é no olho. agente de influentes, ela foi lá no podcast esses dias, levar um cara que é super estourado aí, que tem 30 milhões nas redes, ela postou, marcou ele falou na mesma hora, inclusive, eu deixo aqui o convite ao pastor Leonardo, que é o profeta, né? É, profeta. Ele vai lá no meu podcast, ele já combinou legal, de ir lá no meu amigão podcast. Eu vou fazer, inclusive, uma foto com ele perguntando se somos gêmeos separados na maternidade. Meu Deus, cara, o formato do rosto, até o cabelo Todas curtinho, as pessoas falam tudo, isso. tudo. E é engraçado você ter falado isso, porque fizeram Eu uma pensei enquete. que era uma entrevista. Eu falei, ele entrevistou o pastor Leonardo Salles? Vou entrevistar ainda vou entrevistar ele. Se Deus quiser. O que você tem em mente a respeito de podcast futuramente? Por exemplo, tem muitas coisas que vão para a mídia, muitas coisas que vão para a internet, vem e passa. E você acha que o podcast ele veio para ficar? O que você tem em pensamento? Eu vou te responder e, ao mesmo tempo, eu vou te fazer uma pergunta. A TV continua ou não? Continua. Então o podcast vai continuar. Porque o podcast é justamente a mistura. E a rádio também continua. Sim, continua. O podcast é a junção da TV com a rádio. Sim. Então a gente fez uma mistura, só que a gente tem aliado um vetor poderoso que é a internet. E a internet ela é infinita. Então o podcast ele só vai crescer. A tendência é só crescer. A tendência ela é só crescer e cada vez mais, porque assim, nós passamos ali pela pandemia que teve uma mudança de mundo para o mundo digital. Nós nos tornamos pessoas com mais vontade, ânsia digital por conta do contato. Nós voltamos a ter contato, mas o mundo digital ele ficou. Ele foi dividido entre o presencial e o digital, mas o digital ficou muito forte. Os trabalhos eles continuam, na maioria, em home office, né, para poder diminuir gastos. E o digital ele é uma crescente.
E o podcast, ele é da mesma forma. A gente está no começo da crista da onda. Os primeiros podcasts a estourar foram agora, no final de 2022, para o começo de 2023. E eu acredito que conhecimento muita gente tem. Então, por exemplo, várias pessoas que são da área de autoconhecimento, espiritualidade, estão conseguindo ser mais ouvidas por conta do podcast. Então, a gente passou por essa transição e, ao mesmo tempo, as pessoas querem um pouco mais de conhecimento do que aquilo ali de 15 segundos, que seria só algo rápido e você não teve ali a oportunidade de absorver um conhecimento mais longo e prazeroso. Então o podcast ele traz isso, traz esse prazer de você ouvir o outro. Ótimo, perfeito. Gente, bom, para mim está bem resumido. O Eli Dantas, nosso comunicador e influencer, explicou tudinho pra gente acerca do que é podcast. Até então eu queria saber muito a respeito disso e você trouxe todas as definições. Vamos lá no meu, inclusive, está convidadíssimo para participar lá do podcast. Com certeza. Para falar sobre sua história, Fechou. sobre quem você é, então... Eu quero agradecer, muito obrigado pelo carinho. Eli, muito obrigado. Eu quero Obrigado te pedir você pelo convite. Nada, eu quero te pedir que você deixe seus contatos, redes sociais e faz o apelo aí, quem quiser, né, ser um influenciador no meio do podcast aí, quem sabe, né? Claro. Bom, então, quem quiser ser influenciador, quem quiser ser podcaster, quem quiser, na verdade, começar nas mídias, é o que eu falei antes, basta começar. Mas para me procurar, né, pra gente conversar um pouco mais, se você quiser se posicionar, quiser lançar um curso aí na mídia, seja ele de culinária, seja ele de crochê, inclusive. Tem gente ganhando muita grana aí com crochê na mídia. Verdade. Pode entrar em contato comigo, @elidantasoficial, né, que é o meu canal, meu primeiro canal, e o meu podcast é Viral X, Cast com X. Seria isso. E vão ser todos bem-vindos, né? A gente fica ali na Avenida Paulista, 2202. Vai ser um prazer receber todo mundo. E quem mistério desse X aí, virar o X, cash com X. Costuma se dizer, quando se bota um nome e vem específico, no X, é multiplicação, né? É exatamente. Tô ligada. Olha, ele já pegou o gancho. Peguei a charada. Na verdade, todas as empresas lá do ecossistema, elas têm um X por conta da multiplicação do conhecimento. Entendi, peguei com Eike Batista isso. Exatamente, então é exatamente isso. Obrigado. Obrigado você, mais uma vez. Fica aqui que a gente ainda vai conversar mais um pouquinho. Vamos demais, estou aqui.